Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Hoje nós vamos terminar uma parte referente aos hindus que permaneceram na Índia, né? Desse grupo que veio de Capela. Então falamos sobre os egípcios e agora estamos falando dos hindus que permaneceram na Índia. A outra parte saiu de lá e migrou para a Europa, também falaremos hoje, né? Então, terminando aqui, né, na última reunião nós falamos sobre as castas, os rajas e os párias, né? Vou ler rapidamente só para que a gente pegue uma liga, né? E depois vamos entrar no que representou esse movimento, sempre assessorado por Jesus, né? Os rajas e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho, e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. É o isolamento, né? São as castas, né? Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Essa referência é isso mesmo que vocês ouviram. Gandhi continua, como no mundo espiritual, atuando sobre a comunidade que ele representou, né? Os líderes aqui continuam sendo seus líderes lá dentro da verdade, né? Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajas soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilham os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indulgência. Então veja, a reencarnação, ela inverte os papéis do espírito dentro do cenário da vida, né? Então, se ele ocupa uma casta soberba, na outra encarnação há uma condução para que ele renasça justamente no meio dos párias, para que ele aprenda a moldar esse orgulho, né? E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Como a gente comentou da outra vez, que a reencarnação é uma realidade para eles, né? Para a grande maioria, né? Isso muda a conduta, muda a forma de agir, muda o comportamento na sociedade, né? Reduz a gravidade dos problemas, né? E aí nós vamos destacar, né, em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Existem, inclusive, correntes, é bem complexo, né, de ateus, né, de hindus ateus. Dada
complexidade e os conceitos sempre de forma indireta, se multiplicou tudo isso em uma série de preceitos, princípios de conduta individual, coletiva, né? Que a catalogação disso exige um estudo profundo e demorado, né? Faltando até um pouco da simplicidade de entendimento, né? Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reino sem fim. O que se depreende daqui, né? Jesus, como governador da terra, ao receber esses espíritos, os acolheu e os orientou. Enviou, né, ao longo de toda a existência, vários representantes de Jesus, são os tais avatares, aqueles que fazem o papel de Jesus. E eles trazem justamente o princípio do cristianismo, né? Que na verdade são os princípios naturais do universo, criado por Deus e mantido por Deus. Muito bem, porém, essa preparação significa que Jesus reencarnaria, como efetivamente reencarnou, porém o seu conhecimento nestas paragens ainda é insípio, né? Nesses mais de 1 bilhão de hindus, por exemplo, nós temos claramente que eles não conhecem o Cristo. Aliás, a grande maioria dos encarnados não conhece Jesus, nunca ouviu falar dele, não tem conhecimento. Portanto, o nascimento de Jesus está ocorrendo, não é algo que foi há 2022 anos, né? Ele nasceu há 2022 anos no mundo ocidental, lá em Israel, para a nossa história, mas para o mundo, para muitos ele ainda não nasceu. Portanto, né, nós, como espíritas e cristãos, fazemos o papel, né, daqueles que estão avisando que Jesus já veio, né? É interessante isso, né? É uma posição contemporânea, né, de quem está falando, olha, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Como? Olha, já chegou, mas a sua implantação está ocorrendo gradativamente, né? Dentro dessa ideia, por exemplo, né, você vai encontrar na prática hindu alguns valores, né? Alguns valores que são muito importantes para eles, que estão permeados aí nas escrituras, né? Que é, por exemplo, lidar com a verdade, né? É importante que estejamos sempre ligados à verdade, o que para nós também é difícil, não mentir, né? Mas a verdade como um todo, mais ampla, que eles usam a palavra satya para designar a verdade, né? Assim como também a não violência, né? Nada que possa ferir o outro. Isso é um princípio de vida para eles, né? O tal do ahimsa, né, em sânscrito, que é justamente você ser manso, né, manso e pacífico, né? Também que existem regras na natureza, regras na sociedade, regras de convívio, né? E que para você viver corretamente você tem que segui-las, que é o tal do Dharma, né? Assim como também viver em paz, quase que uma complementação da não violência, né? A paz uma das bases para o convívio, que eles chamam em sânscrito de Shanti, né? Assim, e finalmente, né, dentro do princípio do prema, que é o amor. Quer dizer, tudo que aprendemos, né,
no cristianismo, com outras palavras, como também em todas as outras sociedades, né? Com isso, a gente fecha esse grupo que permaneceu na Índia. Porém, uma outra parte foram aqueles que saíram da Índia e foram para a Europa, né? E aqui começa o capítulo do livro A Família Indo-Europeia, né? Vamos lá. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Interessante, né? Enquanto que esses dois grupos tiveram começo, meio e aparentemente fim, né? Os egípcios voltando ou permanecendo ao lado de Jesus e os hindus da Índia, né? Cultuavam essa busca à volta e tudo mais. Outra parte começou a sua história na Terra, né? Deu expansão a essa ocupação, assumindo aqui como praticamente o seu lugar definitivo, já que não alimentavam esperanças de voltar de forma imediata, né? Então continua Emmanuel. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições de seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e cenerarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Então, o que caracteriza esse grupo migratório é justamente a revolta, né? A revolta, mesmo através da consciência culposa, né? De ter perdido um lugar agradável. Então, né? Buscaram permanecer aqui. Subtítulo: A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido, erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas, desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios no domínio da fé, único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça, assim experimentado no sistema de Capela, que traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Então, o que Emmanuel coloca aqui é que uma civilização se faz registrar pelas marcas da religiosidade, através dos seus templos, dos seus deuses, das suas adorações. Este grupo, extremamente revoltoso, não alimentava isso, né? E, portanto, são quase 6.000 anos de existência social, coletiva, que não apresentou nenhum tipo de vestígio, né? Já que não tinham essa
meta, essa preocupação, essa vontade, né? Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começavam a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Esse é o mundo das causas, né? Esse é ali que está a mola que provoca as ações quando encarnados. Então, nesse momento que vivemos, né, os choques, enfim, né, as divergências entre os diversos países e civilizações, eles encontram a sua motivação desde essa época. Então, a escravidão, a luta, a submissão não é uma coisa que se pratica há poucos milênios. Isso já vem ao longo de muito tempo, né? E tudo que é feito fica registrado na mente do agressor e da vítima, criando processos, né, reencarnatórios, expiatórios, né, que vão se propagando nessa superfície aí da sociedade, né? Esse reflexo como uma pedra jogada numa água, até que isso se dissipe, até que isso se resolva, né? Agora, enxergamos ainda que, diante da ausência do reconhecimento dos valores cristãos, ainda tem muito o que a sociedade se transformar, né? E aqui, nesse parágrafo último que leremos hoje por conta do tempo, Emmanuel enaltece a grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, desde a Grécia, né? Onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Então eles miscigenaram, né, com os nativos, né? Não se isolaram, né? Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhe destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-na aos primeiros embates fraticidas. Interessante, né, que Emmanuel aqui coloca uma observação interessante. Com
o senso de propriedade, né? Tem inclusive em Marx ele coloca, né? Não é diretamente assim, mas eu vou simplificar bastante, né? Então imagine que alguém andando na rua, como efetivamente aconteceu, né? Lá na França, ou seja lá onde for, e na rua pegou uma maçã da árvore que estava lá na rua. Então ela pegou a maçã e está tudo certo. O dia que alguém ampliou os limites da propriedade e disse: esta maçã me pertence, essa árvore me pertence, a pessoa que no dia seguinte, sem saber disso, pegou a árvore, pegou a maçã, ela foi acusada do roubo. Né? Mas por quê? Se no dia anterior não tinha nada? Porque a partir do momento que é dado o conceito de propriedade, cria-se o direito e, portanto, essas regras de convívio que são muitas vezes questionáveis, né? Então, e Emmanuel aponta aqui a origem do despertar do egoísmo, né? A propriedade, isto é meu, isso já não tem mais senso comum, isso senso não é propriedade coletiva, então isso é meu, né? É a partir daí que a coisa desencadeia, né? O egoísmo, né? O egoísmo, né? Aquilo que me pertence, o orgulho e como consequência do orgulho, quando eu me sobreponho aos demais e sou vencedor, eu desperto a vaidade, que é o amor próprio, né? Por mim mesmo, né? E destacarem pelas minhas próprias pseudo-qualidades. Muito bem, dado o tempo que estourou, na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los e até mais. Olá, tudo bem? O tema da palestra de hoje é reencarnação. Eu tenho estudado o livro Jesus e a Atualidade, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e temos um capítulo neste livro que se chama Jesus e Reencarnação, onde a benfeitora espiritual fala do quanto Jesus pregou, afirmou e exemplificou a reencarnação, a necessidade da reencarnação, né? Quando ele afirmava do reino de Deus, que o reino dele não era deste mundo, quando ele nos convidava e nos convida diariamente à confiança, ao bom ânimo, né? E quanto é importante e preciosa a necessidade da reencarnação para nós, na nossa condição, para que nós possamos aprender, reparar e evoluir. Tudo que nós vivemos hoje são reflexos, né, das nossas escolhas do passado. Elas se refletem no presente e no futuro. Então, o que nós fizemos lá atrás repercute hoje e ainda pode repercutir no nosso futuro. Da mesma forma que nós temos que estar extremamente vigilantes para não adquirir novos débitos. Ainda nesse capítulo, ela fala da passagem, né, da revelação de Pedro, que está em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, e em Mateus 16, capítulo 16, versículos 13 a 17, quando Jesus pergunta, né, quem eles estavam falando, sobre o que as pessoas estavam pensando sobre Jesus, sobre quem ele era, né? E aí o Pedro fala, né, que alguns diziam que ele era Elias, outros João Batista, e Pedro cunha a frase, né? Porque Jesus pergunta para ele, né? E quem eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo. Né? Então, nesta passagem fica clara a questão da reencarnação de Elias, né? Que João Batista havia sido Elias e que Jesus não era nenhum deles, né? Não, mesmo porque Jesus encarnou na terra, ele já era um espírito puro. Nós temos a necessidade de reencarnar, de viver
várias vivências. E o ritmo somos nós que damos, né? O ritmo da nossa evolução, né? Colocando melhor. Essa jornada individual é de cada um de nós. Então, nós que modelamos o nosso futuro, né? Mas nós temos necessidade da carne, de viver outras experiências. Então, a nossa encarnação atual é esta, mas nós já tivemos um passado, já vivemos em outros corpos e vamos continuar a nossa jornada após o nosso desencarne, tendo outras oportunidades. E nesse capítulo, né, então voltando aqui para a passagem da revelação de Pedro, é importante que a gente tenha em mente que está no Evangelho segundo o Espiritismo, então eu trouxe do Novo Testamento, e está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque à medida que nós vamos nascendo, nós vamos nos melhorando, né? À medida que nós vamos reencarnando e buscando essa evolução, nós nos aproximamos mais do reino de Deus. Nós passamos a ter um outro olhar sobre a vida, nós passamos a meditar, a refletir, a combater os vícios que nós temos em nós. Então é importante ter uma leitura mais aprofundada desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro item que Joana trata, né? Sobre esses exemplos e essas informações que Jesus trouxe sobre a reencarnação, que ela fala sobre Nicodemos, o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Então nós vamos falar desse ponto hoje. Está no livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier, e o espírito é Humberto de Campos. Capítulo 14, chama-se A Lição a Nicodemos. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos, e nós somos assim até hoje, né? Nós somos resistentes a ideias novas, a quebrar paradigmas, a ver a vida de uma outra forma, a analisar o ponto de vista do outro. Nós somos apegados, nós somos como acomodados, né? Porque tudo que nos convida ao raciocínio causa um certo mal-estar, principalmente em relação às deficiências que nós temos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade, que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. E ainda nesse livro Boa Nova, Jesus fala sobre João Batista, que João é a verdade, né? Que é o capítulo 2, Jesus e o precursor. Então, Humberto de Campos traz aqui, na verdade, né? Corrigindo. Então, Humberto de Campos traz essa informação. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar os sacrifícios extremos. Então, em nome da verdade, muitos obstáculos, né? As pessoas que agem em nome da verdade. Então, imagine o Cristo, que é a pura verdade, o quanto ele incomodou as pessoas, né? Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Vejam, né? Como eu falei, o que Jesus despertava. O olhar de cada um e diferentes leituras, porque a gente entende e compreende o que nós vivenciamos, né? Aquilo em que acreditamos. Então, tem certas coisas que passam, né?
despercebidos, a gente não consegue ter o alcance, não consegue captar. Então, a presença de Jesus, embora Jesus é luz, é sol, é amor, toca profundamente algumas pessoas, alguns de nós, e outros ainda se mantêm ali indiferentes, né? E até tentando combater o mestre. É o que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Jesus veio cumprir uma missão muito clara. Então, ele não se deixou ali, de forma alguma, ser conveniente com as pessoas ali que eram contra a verdade. Né? Não tinha um termo que hoje usamos, né, de político. Ele veio e cumpriu a sua missão. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que, com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo. As ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Então havia de tudo, era um ambiente ali totalmente diversificado. Todavia, sem embargo, das decisões naturais que precediam o estabelecimento definitivo das novas ideias, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Então, essas verdades tocavam profundamente algumas pessoas que queriam cada vez mais beber dessa fonte. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Aqui cabe uma nota a respeito dos fariseus. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de introdução, explicações sobre os contemporâneos de Jesus, né? E os fariseus eram um povo ali apegados, era um grupo de religiosos apegados, de judeus apegados à escritura, né? E eles tinham sede de poder. Então, eles não faziam exatamente o que eles pregavam, e isso ia totalmente contra a moral, a verdade de Jesus. Então, eles não gostavam de Jesus. Mas mesmo assim, né? Aliás, eles perseguiram, eles fizeram de tudo e se juntaram àqueles que estavam contra Jesus. E Nicodemos, sendo um fariseu notável, porém, ele estava sendo tocado ali pelas verdades do Cristo. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira, né? Então, Jesus estava ali aberto a qualquer um e está, desde que a gente o busque, né? Ele está ali nos aguardando de braços abertos. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Jesus, pura comunhão com Deus. Isso é importante, né? Nós temos isso claro. Ele agia em nome de Deus ali e age, né, em nome de Deus. Então, tudo era muito verdadeiro, profundo, intenso, porque era em nome de Deus, né? Da comunhão de Jesus com Deus.
tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, né? Os fariseus eram muito estudiosos, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, lembrando mais uma vez sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vem aqui a explicação, a lição a Nicodemos sobre a reencarnação. Então, ele não está buscando, ele foi procurar o mestre que ele queria conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Veja como isso é importante para nós. Não basta só o conhecimento. Nós necessitamos o quê? Da aplicação, da ação, do trabalho. Não basta sermos só teóricos, né? Neste momento em que estamos, a teoria é importante, nos dará a base, nos dará o corpo, mas nós não podemos mais ficar só na teoria. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos, ou seja, raciocinado sobre os textos, tido um olhar mais sensível, sentido o que estava escrito nas escrituras, né? Porque aí ele não precisaria perguntar, né, como conhecer o reino de Deus. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. É necessário que a reencarnação, o passo a passo, né? Nós voltarmos com outros corpos para podermos seguir adiante e evoluirmos. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Veja a pergunta que Nicodemos faz. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E nós sabemos que isso é impossível, né? Depois de nascermos neste corpo. Somente renascermos num outro corpo, numa outra oportunidade. O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança, né? Como foi dito aqui no começo dessa passagem, da nossa resistência a novos ensinamentos, né? Então, para ele acreditava em uma coisa e Jesus não poderia, ele estava muito mais preso à matéria, muito mais no âmbito ali do que estava escrito, sem raciocinar, sem pensar, sem agir, né? Então, não tinha como Jesus explicar as coisas celestiais para ele, né? Então, ele ainda acrescenta, né, que não tem como ele dar um alimento apropriado a um velho para um organismo frágil de uma criança, né? A criança tem uma alimentação ali especial, recém-nascido, né? Aí, à medida que vai crescendo, vai tendo acesso a novos alimentos, né? E texturas. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu.
ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Aí, Humberto de Campos continua, para poder esclarecer essa questão para os discípulos, Porque, vejam, se os discípulos que estavam ali em contato com Jesus também ficaram ali, não sei se a palavra certa seria perplexos, mas assim, para eles foi uma novidade, sendo que eles já tinham um conhecimento avançado em face de estar em constante contato com o mestre, diferentemente do fariseu, Os fariseus eram opositores a Jesus. Então, eu vou dar uma avançada aqui em função do tempo, mas vamos lá. Então, aqui Humberto de Campos coloca que eles desejavam, Tiago e André, entender o sentido dessas palavras, Como que seria possível aquele renascimento? E Jesus fala: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. Então, cada um de nós com uma roupa diferente, Nós vamos moldando esse corpo, nós vamos moldando esse futuro. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Então, tudo é fruto de nossas escolhas. E para terminar, porque o texto é longo, André questiona a Jesus aquela questão, que ele vê ali muitas pessoas aleijadas, paralíticas, e aí Jesus dá a lição sobre a justiça divina, sobre a questão das nossas escolhas. Então, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E o texto ainda continua, tem mais informações aqui a respeito da reencarnação, mas creio eu que a mensagem principal foi dada, e aqui mostrada que Jesus falou muito sobre a reencarnação, nos trazendo então uma mensagem de confiança, a necessidade do nosso bom ânimo, de colocarmos em ação, termos a teoria, mas a prática, e principalmente das nossas escolhas, Então, que nós saibamos valorizar esse momento, essa encarnação tão preciosa, para poder reparar as nossas faltas e semear um futuro melhor. Ainda teremos outras jornadas adiante. Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare.